Boa noite de salvação para você, meu amado irmão, irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Moisés, a qual eu quero trazer uma mensagem de fé para nossas vidas nessa noite abençoada. Mas antes eu peço a tua ajuda para compartilhar, divulgar o canal, ativar as notificações. Siga aí o canal. Ajude o canal a ser propagado, para que mensagens de fé venham alcançar vidas, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e exaltado. Eu quero trazer essa mensagem que se encontra em Isaías, capítulo 41, verso 8, diz assim: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Amém? Eu quero trazer algo para nossas vidas nesse dia de hoje sobre 4 altares na vida de um servo, de uma serva do Senhor, a quem fui chamado. Nós vemos aqui nessa primeira mensagem a qual quero trazer, nós vemos que a vida de Abraão é um exemplo de fé e de crescimento espiritual para nossas vidas. E o altar foi uma marca distinta na caminhada de Abraão com Deus. Nosso crescimento espiritual é descrito na palavra do Senhor como sendo um processo lento e contínuo para que o caráter de Cristo seja moldado dentro de cada um de nós. Nós vemos que na palavra do Senhor que um altar é um símbolo de adoração e consagração. Não edificamos um altar para nós mesmos, mas para adorar a Deus, oferecer sacrifício a Ele e invocar o seu nome. O altar ele é símbolo de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Nós vemos que Abraão foi chamado amigo de Deus. E essa comunhão marcada pela vida de altar revela a essência do que é verdade, do que é uma verdade espiritual, de uma vida com o Senhor. Ou seja, ela não consiste na medida do nosso conhecimento e instrução acerca das coisas de Deus, mas no quanto somos amigos de Deus, no quanto andamos com o Senhor, no quanto Deus tem para com cada um de nós como nossos amigos. E nós vemos que a primeira experiência pós-salvação deve ser a nossa consagração, sacrifício, entrega, oferta totalmente destinada ao desfrute do Senhor. Nós vemos que altar é lugar de sacrifício. Adoração não deve ser uma opção que podemos decidir fazer ou não fazer, de acordo com nossos caprichos. A resposta de uma verdadeira adoração está no compromisso com a obediência. É preciso que rendemos completamente à vontade do Senhor. O nosso ego tem que cair por terra. Quando entregamos tudo na adoração, oferecemos a Deus os nossos planos,
desejos, ambições e vontades. Entregar tudo significa, meu irmão e minha irmã, abrir mão das expectativas de tudo quanto desejamos, a fim de que Deus trabalhe em nós e através de nós. E nós vemos que esse ato de adoração sempre é para a glória do Senhor. Nós vemos que quando nós se derramamos tudo na adoração, ficamos, vamos dizer, impregnados com perfume, com a fragrância do Senhor em nossas vidas. E nós vemos que durante a vida de fé de Abraão, nós constatamos a edificação de 4 altares erguidos no processo da jornada interior de conhecimento de Deus e amizade para com Ele. Cada um desses altares aponta para um aspecto da obra de cruz em nossas vidas, ampliando nossa consagração, ou seja, um relacionamento com Deus e a nossa verdadeira espiritualidade. E eu quero trazer isso para cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Em Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 6 e 7, vai dizer assim: E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Aqui nós vemos o primeiro altar, o primeiro altar a qual Abrão edificou em Siquém. Nós vemos que Siquém, ele significa ombro, o que é o lugar de maior força do homem. Este é o primeiro altar na vida de Abraão. Pode ser denominado, meu irmão e minha irmã, o altar da revelação, aonde, na verdade, Deus se apresentou a Abraão. Adoração e revelação andam juntas. Só podemos adorar o que conhecemos. Uma coisa interessante é ver Deus tomando a iniciativa do relacionamento com o homem. Deus ele se apresentou a Abrão, altar de adoração, teve fruto de um encontro para com Deus. A fé de Abraão foi ativada pela iniciativa de Deus. A soberania de Deus na salvação é belamente ilustrada no chamado de Abraão. Abraão veio de um lugar pagão. Pelo nosso conhecimento, ele não tinha nenhuma qualidade espiritual que atraísse a Deus. Deus, em sua graça eletiva, escolheu Abraão para segui-lo, enquanto ele ainda estava em seus próprios caminhos. Abraão, como Paulo, e os verdadeiros cristãos da época, reconheceram que foi Deus quem o procurou e salvou, com base da graça. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que Abraão, ele tinha uma vida outrora, antes de ter um conhecimento e uma amizade para com o Senhor, viviam numa terra pagã, numa terra idólatra.
E Deus, por sua vez, tinha um plano com a vida de Abraão. Não é diferente da minha e na sua vida. Deus ele vai te tirar de lugares improváveis para que você tenha um relacionamento, uma intimidade, uma amizade para com o Senhor. Nós vemos esse segundo altar a qual eu quero trazer, a qual Abraão edificou, que foi em Betel. No versículo 8 do capítulo 12, diz assim: E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai do ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. É interessante notar que Abraão edificou um altar entre Ai e Betel, e podemos chamá-lo de altar da separação. Abraão deixou Ai para trás e tinha Betel diante dele. Betel significava casa de Deus. Ai, seu significado era um montão ou ruína. Podemos dizer que é uma vida de altar. A consagração permite que a cruz separe-nos do mundo, do amor ao mundo e de tudo que é no mundo, tanto as cobiças, as concupiscências, a soberba. A cruz ele coloca o mundo para trás de nós e mantém viva e clara diante de nós a visão da casa de Deus. E não somente a visão de Betel, mas a cruz operando em nós. Ele habilita-nos a participar de Betel. Nós vemos que Ai deixar para trás as impurezas, as imundícias, tudo aquilo que outrora nós vivíamos. Betel é manter o foco para a frente. Betel é olhar para o Senhor. Betel é ter uma vida plena para com o Senhor. Deus ele não pula a etapa, meu irmão e minha irmã, em nosso relacionamento com Ele. Abraão voltou a Betel depois de passar pelo Egito. O Egito foi o lugar de sua falta de confiança e proteção divina, que o levou a mentir juntamente com sua esposa. Egito é a ideia de trevas, talvez por causa da colaboração das águas do Nilo. Volta à casa de Deus, lugar onde ouviu as promessas de Deus para a sua vida. No Egito tem riquezas, mas não tem altar do Senhor. Você tem que ter cuidado, meu irmão e minha irmã, porque o mundo, o Egito, tem riquezas, mas não tem o altar do Senhor. O mundo tem tudo de bom, tudo as mil maravilhas para você usufruir, mas não tem o altar do Senhor. Não tem promessa de Deus.
cuidado para não ficar preso na riqueza do Egito e ficar longe do altar do Senhor. Porque nós vemos aqui o terceiro altar que foi edificado em Hebrom. Gênesis capítulo 13, verso 18, vai dizer assim: E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Maré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vemos que esse altar foi erguido logo após um período da separação entre Abrão e seu sobrinho, chamado Ló. Hebrom, uma cidade montanhosa de Judá, cerca de 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes a chamam de Eucafitali. Nós vemos que podemos chamar esse altar que foi edificado em Hebrom de altar da comunhão ou da aliança. A cruz habilita-nos a ter aquela essência, a comunhão com o Senhor, aquela amizade com Deus, aquela vida de união para com o Senhor. Quem conhece o seu coração pode confiar em suas mãos. Hebrom é o lugar onde Deus reafirma a sua aliança e as suas promessas depois de um grande conflito. Devemos ter a convicção do que Deus prometeu para nossas vidas. Temos que ter um altar, uma comunhão, para chamar Deus de nosso amigo. Nós temos que ter uma aliança com o Senhor. Se nós não tivermos aliança com o Senhor, nada adianta. Todos esses altares teve propósito na vida de Abraão. E você acha que cada altar edificado, que você edificar, vai ter algo de Deus para a sua vida? Nós vamos ver agora o quarto altar, a qual Abraão edificou. E esse altar foi erguido em Moriá. Esse altar, erguido em Moriá, teve algo grandioso. E nós vamos ler no Gênesis, capítulo de número 22, verso 1, que diz assim: Aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse a Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem me amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Aqui é um texto bastante conhecido, a qual nós vemos que Deus pede a Abraão que leve o seu filho para o monte, para oferecê-lo como holocausto. Nós vemos que esse quarto altar, meu irmão e minha irmã, é o altar da adoração. Isso inclui uma entrega total. Vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar o seu único e amado filho. O homem que
amava a Deus a ponto de confiar em seus caminhos. Um homem tão sensível à voz do Senhor, que pode discernir cada instrução de Deus em cada passo de doloroso processo de sacrifício. Um homem que adorou no momento em que oferecia o que tinha mais precioso. Se as marcas da cruz em nossas vidas, meu irmão e minha irmã, nós adoramos a nós mesmos. Nós consideramos nossas vidas e tudo que temos por mais de precioso para serem oferecidos a Deus. E nós vemos que nesse altar Deus colocou a parte mais íntima e preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão, Isaac. Deus assim tratou como o ser mais interior de Abraão e tornou um adorador. Nós vemos, meu irmão e minha irmã, 3 áreas que são afetadas quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo a Deus. Afeta a posição. Quando estamos sobre o altar, deve haver mudança de identidade, mudança de autoridade. Antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser trabalhados por Ele. A ausência e quebrantamento oculta o tesouro escondido no vaso. Afeta o uso. A verdadeira vida cristã é uma vida de entrega, renúncia e sacrifício. Deus não nos chama para sacrificar apenas o que possuímos, mas também o que somos. Isso envolve tudo. Nosso tempo, conforto, segurança. Aparentemente, o vaso quebrado, ele sempre traz prejuízo, levando alguém a pensar: que desperdício. Mas quando Deus nos trata no altar, somos afetados em nosso orgulho. Desejo de ser algo, desejo de aparecer. Afeta também a nossa forma. O que sobra no altar depois da oferta, só cinzas. Não podemos apenas querer ter uma oferta. Precisamos ser uma oferta agradável ao Senhor. Nós vemos que Lutero ele dizia assim: Deus põe a sua marca em todos quanto obedecem. A mudança de uma forma no sacrifício diz ao nosso estilo de vida. Deus ele remodela a nossa vida para o cumprimento do seu propósito. O holocausto é uma oferta para o deleite de Deus. Quando aparecia que Abraão ia perder seu filho, Deus proveu o cordeiro. Na adoração não perdemos o que damos. Pelo contrário, somos restituídos por Deus de maneira surpreendentemente, irmão. Quando achamos que estamos perdendo algo, quando oferecemos para o Senhor, Deus ele nos restitui em dobro para com nossas vidas. E eu quero terminar essa mensagem, meu irmão e minha irmã, que quando chegamos nesse estágio, não temos mais nenhum interesse pessoal a servir. Tudo o que importa agora é que Cristo seja engrandecido em nós. No altar, Deus nos molda, o nosso caráter é afetado. A cada dia que se passa, Deus dá um novo toque em nossas vidas, a fim de reforçar alguma linha do caráter de Cristo em nós. Deus ainda não terminou para conosco. Algumas coisas precisam ser deixadas no altar. O único meio de se descobrir a glória é tendo a disposição de perder e deixar tudo no altar e submeter-se à soberania do Senhor. É momento de nós deixarmos
tudo aquilo que não presta no altar. Deixar o orgulho de lado, a soberba, as nossas vontades. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Temos que ter um altar no Senhor. É momento de nós orarmos a Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado e querido, através dessa mensagem, Senhor, a qual o Senhor nos mostrou os 4 altares a qual Abraão ergueu, que devemos também, Senhor, levantar um altar para adorar o Senhor com a nossa vida, para se quebrantar o Senhor, para ser íntimo para com o Senhor. Devemos se dispor, Pai, em fazer a Tua vontade, em fazer o Teu querer. Deixar o nosso eu, nossa vontade, o nosso querer de lado e fazer a Tua vontade. Nós vemos que Abraão, ele não olhou a circunstância, não olhou o que iria acontecer para com seu filho. Ele se rendeu ao Senhor. Ele não imaginava a proporção a qual iria chegar, mas ele se mostrou fiel ao Senhor. Que possamos ser fiel ao Senhor, Pai, a cada momento de nossas vidas e deixar que Teu nome seja glorificado e exaltado. Que tudo aquilo que o mundo oferece, a riqueza, aonde não tem o Teu altar, seja arrancado, derribado, destruído de nossas vidas, para que possamos estarmos olhando somente para o Senhor, focado em Teu altar, em Tua vida, em Tua presença, focado no Senhor Jesus, em nossa salvação. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos nessa noite tão poderosa, a qual o Senhor proporcionou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.